Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, dia 10 de agosto de 2024. Nós vamos trazer aqui hoje algumas considerações sobre o destino do que acontece agora com as almas ao desencarnar. Porque muito é questionado esse momento, o que muda agora? Antes tinha um destino, todas as almas enquanto estavam encarnadas, ao desencarnar, elas tinham sempre uma direção no mundo astral. E agora que estamos no final de uma transição planetária e na última encarnação, o que acontece de fato? A partir de agora, e também nesses últimos anos, obviamente, mas não muito tempo atrás. As mudanças são realmente muito grandes e vamos tentar aqui trazer para vocês o que muda agora no além-túmulo. Como foi dito aqui, todos nós aprendemos, inclusive o kardecismo trouxe a codificação do espiritismo, explicando que nós somos almas encarnadas num corpo humano e que temos vidas passadas e que temos também a possibilidade de retornar após o desencarne desta atual encarnação. Nós tínhamos o conhecimento das colônias espirituais, dos umbrais, aquelas almas que antes ficavam perambulando por ali, apegadas, presas a alguma coisa, e que demoravam muito tempo para ir para os umbrais. Claro que nem todas, mas cada uma no seu tempo. E que hoje as coisas estão muito apressadas. Não há tempo a perder. A limpeza e a varredura está sendo feita cada vez, como que se diz no popular, numa peneira mais fina. Se antes nós tínhamos as condições de ir para as naves e fazer um estágio lá antes de ser levadas aos planetas de provas e expiações, ou mesmo antes das naves ainda nos umbrais, nas colônias espirituais, onde se fazia esse preparo para retornar para a Terra, ou agora, alguns anos atrás, muitas almas se prepararam lá para ser levadas ao exílio também. Agora, pelas informações que nos são passadas, as colônias espirituais gradativamente vão ser esvaziadas, porque as naves espaciais dos nossos irmãos galácticos que estão ao redor da Terra fazem o papel das colônias espirituais. Nós sabemos que todas as colônias espirituais faziam parte da quarta dimensão da Terra. E a Terra vai passar agora para uma frequência de quinta dimensão. Obviamente, as colônias espirituais também deixarão de existir dentro de um certo tempo. Quando nós falamos que os umbrais foram varidos, os umbrais baixos, o umbral grosso, como é conhecido, foi falado então das almas que vão embora, que vão para o exílio, não as que vão retornar para a Terra. Ainda encarnando, né, nesta condição de criança que já se conhece e se vê a toda hora nascendo mais pessoas, são almas que estão reencarnando. A maioria delas ainda vem das colônias espirituais. Não tanto aquelas que estavam desencarnadas há pouco tempo, mas aquelas que estavam trabalhando lá. Havia muitos trabalhadores da luz nas colônias espirituais, almas praticamente prontas para a quinta dimensão que estavam prestando auxílio. E agora elas retornam reencarnar para fazer parte do grande final da transição planetária. Também, obviamente, falando neste assunto, muitas almas que estão reencarnando são almas que já tinham feito a ascensão e não estavam mais nem nas colônias, estavam em outros mundos. E agora voltam, retornam também para a grande festa, como já foi dito. Grandes personalidades da humanidade, conhecidas e desconhecidas, retornam agora, neste momento, como crianças especiais, chamadas realmente de sementes estelares. Há também algumas almas que
chegam à Terra agora ainda na forma de criança, estão vindo de mundos de quinta dimensão ou até acima para ajudar neste final de transição. Porque daqui 15, 20, 30 anos ainda estaremos finalizando este velho estágio da Terra, antes de realmente deixar de existir aqui qualquer frequência que não seja da quinta dimensão. Vamos agora falar sobre o que está acontecendo no atual momento em respeito às almas que estão desencarnando. Muito foi questionado já em textos e áudios anteriores sobre quem desencarna então vai para o exílio. Para voltar para a nova Terra é preciso desencarnar? São duas perguntas bem corriqueiras e muito comuns ultimamente, principalmente aqui nesse trabalho que eu faço com vocês. Então vamos lá. Todas as almas que estão encarnadas, elas têm um tempo que elas pediram para experienciar essa última encarnação. Chegando esse tempo, ela vai desencarnar. Não há nada que impeça que desencarne e nem nada que segure ela mais tempo. Ela vai desencarnar e aí sim, dependendo da frequência que ela está, ela vai para o exílio ou retorna para a Terra. Então, nem todos os que desencarnam vão para o exílio, nem todos os que desencarnam estão garantidos na nova Terra. Depende da frequência, da condição daquela consciência ao desencarnar. É óbvio que a Terra vai seguindo o seu movimento, e daqui 20, 30, 40 anos, não se sabe quando, mas eu acredito que seja ali entre 25 e 30 anos, talvez no máximo 35, termine essa transição. Aqueles que estarão naquela época encarnados será, como se diz, a nata da humanidade, aqueles que estão vibrando na quinta dimensão. Não terá mais nenhuma alma com frequência que não seja condizente com a nova Terra. Então, aqueles que estarão encarnados no final não precisarão desencarnar, porque não há necessidade. É preciso entender um pouquinho o porquê que as almas precisavam desencarnar na terceira dimensão. Foi falado aqui muitas vezes. Por isso hoje nem vou repetir isso para não alongar muito essa conversa. Então vamos entender que é bem provável que todas as almas que desencarnem agora vão para as naves e não mais para as colônias espirituais. Aquelas colônias colocadas lá por Kardec nos seus livros, explicando e codificando o Espiritismo. Mas também vamos supor que algumas almas precisem ir lá para um trabalho, para fazer alguma coisa, auxiliar alguma tarefa que ainda tenha, ou alguma outra razão. Então, vamos dizer que não há regra sem exceção, e que eventualmente algumas almas ainda podem ir para as colônias, mas não mais para o umbral baixo, porque lá já não há mais este abrigo para essas almas. Quem iria para o umbral baixo vai direto para as naves e vai depois ser direcionado para o seu planeta condizente ainda de provas e expiações. Aquelas que vão para as naves, que é a maioria com certeza, sejam almas que tenham a condição da frequência da nova Terra ou não, vão para as naves. Obviamente que aquelas que estão desencarnando com a frequência da nova Terra retornam. Muitas dessas crianças que nascem hoje estão vindo das naves, não mais das colônias espirituais. Porque o tempo necessário agora no plano astral para a alma que desencarna é muito curto.
Se antigamente uma alma podia ficar 20, 30, 50, algumas até mais de 100 anos, ou talvez até séculos lá nas colônias trabalhando, ela sabia que um dia teria que voltar, mas ela tinha tempo. Agora não tem mais tempo. Se ela desencarnou e vai ser herdeira da nova terra, ela tem duas opções, obviamente: ficar lá no trabalho, no auxílio, ou então retornar imediatamente. É bem possível que hoje tenha almas que desencarnaram em poucos meses. Talvez 1 ano, 2 já estejam de volta aqui. Porque você não está a fim de trabalhar lá nas naves, ou não precisa, ou tem algumas coisinhas ainda para aprender. Porque é óbvio que a alma não precisa estar 100% para herdar a nova terra. Tendo uma frequência ali média, como numa escola, uma nota com média de 70%, vai passar, aí ela volta e continua o aprendizado. Tem mais algumas lições que ainda podem ser colocadas em prática, tem uma missão aqui. Então você tem uma missão de ficar lá nas naves no auxílio, fica lá. Retorna depois, quando terminar toda a classificação. Quando cessar os desencarnes, porque na quinta dimensão não vai haver desencarnes, não como da forma que nós conhecemos. Haverá a desmaterialização de corpos, de matéria, e a materialização de corpos e de qualquer coisa material. Então nós temos que entender que não é mais a mesma situação da velha Terra. Então, aquelas almas últimas que vão retornar para a Terra vinda das naves, elas vão chegar aqui depois de se materializar já num estágio de adulto, não mais de bebezinho no ventre de uma mãe, como nós conhecemos através da concepção. Então a diferença entre colônias e naves está ficando cada vez mais claro, mais nítido e mais interessante. Nós não precisamos ficar encontrando suposições, porque tudo é muito explícito, é muito lógico. Não há outra maneira de entender essa mudança, embora mais ou menos seja isso. Claro que não há a verdade absoluta, ainda não estamos na quinta dimensão. Então nós temos informações, mas detalhes podem haver tantos que não é possível ainda saber todos. Às vezes um canalizador traz um detalhe que o outro não sabia, ou nunca recebeu. Então são diferentes pontos de vista, mas num ângulo aonde se pode ver a abrangência do todo, mais ou menos como as coisas serão. Uma outra grande diferença que agora acontece é que antes muitas almas ao desencarnar estavam apegadas a alguma coisa, a uma vingança, a bens materiais, a familiares, a pessoas e ao seu corpo também, obviamente. E ao desencarnar ficavam muito tempo perambulando por ali, sem ir para as colônias. Eu trabalhei muito tempo com a comunicação com os espíritos desencarnados, obviamente, e sempre encontrei espíritos ainda aqui ao redor das pessoas, não nas colônias, que fazia muito tempo que tinham desencarnado. Embora eu tenha tido contato de fato e que me foi relatado em detalhes, foi um prazo maior, foi um espírito que fazia 75 anos, que estava ainda na casa onde ele tinha desencarnado, há 75 anos atrás, na época que eu atendi ele. E um que eu já relatei aqui, inclusive, no áudio, fazia mais de 800 anos que tinha desencarnado, lá na França, e estava perseguindo o seu cônjuge aqui por vingança. Mas a maioria ia para as colônias depois de um certo tempo e tinham que passar pelas faixas umbralinas e pelas colônias espirituais
mais elevadas, onde ele se preparava para o retorno. Então esses espíritos apegados agora não podem ficar perambulando por ali, não tem tempo. Aquela alma que desencarna agora e não vai, por conta própria, seguindo, eu sempre digo, por mais que tenha gente que não acredita ou que diga o contrário, existe um túnel, sim, que a alma vê depois que desencarna. E ela precisa pegar esse túnel para seguir para o seu caminho que está do outro lado. Todas as pessoas do mundo inteiro, pelos últimos anos e séculos, que relatam experiência de quase morte, todas têm passagem por esse túnel. Então existe sim um túnel, seja lá como a gente imagina, ou seja diferente, não importa, mas existe como um caminho. E a alma, às vezes, ela por estar apegada a alguma coisa, ela não vê esse caminho, ela fica por aí, perto de pessoas, perto do cemitério, perto da sua casa, perto dos seus amigos. Então tem muita história que se relatava antes, este tipo de coisa não acontece mais. As almas que desencarnam agora e não vão por conta própria, elas são recolhidas. Talvez lá fiquem alguns dias, mas vamos supor aí uma semana, no máximo. Não acredito que fique. Porque não há tempo. Por isso a triagem do outro lado, como se chama, do outro lado do véu, está muito intensa. O trabalho está realmente intenso. Aquelas pessoas que conseguem, têm o dom de fazer desdobramentos, que também chamamos de viagens astrais, elas, ou então aquelas que sonham de noite o que vão fazer e lembram depois que em detalhes do sonho, contam sempre a mesma coisa. O movimento está muito grande agora nesse plano astral da Terra. Então as almas apegadas, elas são recolhidas quase que imediatamente. E as que vão também imediatamente. Aí nós vamos vendo por categorias. Onde é que vão os suicidas? Bom, se tudo mudou, obviamente que agora as coisas também não são mais como era há 10 anos atrás. E tudo começou a mudar nos últimos anos, com a entrada da Terra no cinturão de fótons, quando começou a era de Aquário. Vai terminar tudo daqui para frente rapidamente. Então os suicidas que antes tinham que passar o resto da sua vida prevista na carne, se desencarnou 20 anos antes, ia passar 20 anos no Vale dos Suicidas. Depois ia para a colônia espiritual, Legião Servos de Maria, e lá ele era acolhido, curado, porque alguns ficavam até meio que doidos, né? Loucos. Então tinha até hospitais, hospícios lá naquela colônia para tratar dessas consciências muito abaladas. E depois de curadas, elas começavam um trabalho de assessoria e de amparo aos candidatos ao suicídio aqui encarnados. E depois se fazia um novo plano de alma encarnatória e veriam passar novamente pelas mesmas situações que precisava passar na vida anterior e que não venceu as provas e cometeu o atentado contra a sua própria vida. Obviamente que tinha alguns suicidas que preferiam encarnar, viver aquele tanto tempo que faltava e ao invés de passar pela prova, desencarnavam. Então são as mortes prematuras. Agora as coisas mudaram. Não há mais todo esse tempo. A pessoa cometeu suicídio, então agora ela faltava 50 anos, ou 10 anos, ou 20 anos para seu plano de alma se cumprir, através de um desencarne normal, natural. Então ela iria ficar esse tempo no Vale dos Suicidas, não tem esse tempo.
Agora está diferente. Exatamente como acontece, nós não sabemos, porque eu sempre digo, essas informações elas não são passadas por várias razões. Uma delas é que os familiares daquele que atenta contra a sua própria vida ficariam às vezes muito tristes com algumas situações se soubessem da verdade. Então não é necessário causar dor desnecessária para ninguém. O que nós temos algumas informações é que muitas dessas criaturas que são abortadas propositalmente pela mãe ou por alguém relacionado com ela são suicidas, esses da última geração. Então eles fazem esse tipo de resgate. Se libertam da necessidade das provas numa outra vida, então eles ficam livres para uma encarnação sem a prova do suicídio. Outros são as mortes prematuras, então eles preferem vir e ficar o tempo que falta e desencarnar ainda agora, nesse tempo. Até porque dá tempo de voltar mais uma vez. E aqueles que completam um tempo que não dá para voltar, mas pelo menos termina a prova. Depende de como está o resto da sua frequência de consciência. Se é uma alma que tem muita dívida, ter feito maldades para outras pessoas, outras situações, então ela dificilmente vai ter essas oportunidades mais simples de por si só resgatar. Ela teria que pagar todas as suas dívidas e talvez então ela não tenha realmente condições, então vai direto para outros mundos de provas e expiações, como vão aqueles que não optam pelo atentado contra a própria vida. Seria encaixado numa situação parecida com os demais. Então, o desencarne precoce, aquelas pessoas que podem ainda nascer com problemas físicos, que vêm com defeitos, com algum problema mais grave, sim, pode ser essas almas que se suicidaram na última encarnação e que voltam agora. Há muitas possibilidades, vamos deixar sempre bem claro aqui. O leque é muito grande, não há uma regra geral para todos, mesmo na mesma situação. Já aqueles que nascem agora e passam por doenças ou vêm com doenças, pode também estar sendo cumprido um plano próprio de alma para esta encarnação, a fim de se garantir na nova Terra. Tinha uma dívida um pouco exagerada e com medo de não fazer o resgate através de boas ações, de caridade, enfim, através do bem, como se diz, do amor, preferem pagar com a dor e já vêm predispostos a passar uma vida de doenças, de dor, sofrimento. Então esses doentes, as pessoas dizem, mas essa pessoa doente vai ter chance. Eu digo, elas já são candidatas fortes porque a própria doença já praticamente garante elas. É uma escolha da alma antes de encarnar. Aí vamos ver os loucos, os esquizofrênicos, os dementes. E ali entra também algumas doenças, como com problemas neurais, tipo Alzheimer, Parkinson e doenças assim que afetam o sistema neural e tira o centro da consciência da pessoa. Também é outro questionamento que fazem muito. E o que acontece com essas pessoas? São escolhas. São escolhas para se garantir, assim como outros casos de doenças. É uma garantia de ascensão. Não tenha dúvida nenhuma. Não existe nenhum entrave para que a pessoa faça suas escolhas sempre dentro do seu livre-arbítrio. E a alma sabia o que precisava passar, ela escolhe. Entre várias alternativas, essa alternativa também ajuda a fazer o seu processo, o seu resgate e se libertar da dívida.
Então, não vamos aqui nos preocupar demais com isso. Quem tem familiares, amigos, pessoas próximas, olha com carinho, com amorosidade. Ela escolheu aquela forma de se garantir. É a dor que ela precisa passar. E as pessoas que têm esse tipo de encarnados nas suas famílias também acabam sendo beneficiadas em termos de resgates pessoais, porque no sofrimento todos pagam contas. No sofrimento todos quitam suas dívidas. No sofrimento sempre existem oportunidades para que as pessoas possam realmente avançar. Aí nós vemos a questão dos acidentados também, uma situação bem complicada. A pessoa se acidentou, desencarnou repentinamente. O que acontece? Antes, essas mortes repentinas, elas demandavam um tempo maior para que a alma se descobrisse que tinha desencarnado. Porque a morte repentina não prepara a alma para o desencarne. Diferente de quando uma alma está lá doente, ela se prepara, ela faz uma avaliação, ela começa a aceitar e sabe que vai desencarnar, pelo menos tem uma certa intuição que vai. A morte súbita, seja acidentados, assassinados, elas são muito difíceis, muito complicadas para a alma entender que desencarnou. Ela está realmente ainda se achando viva, em carne, encarnada. Então ela tem uma certa dificuldade e vai ficar muito difícil para ela fazer a sua mudança, se caso ela tivesse que passar ali 30 dias, 60 dias, 1 ano, 2 anos perambulando sem saber o que fazer, até ser resgatada. Agora ela é acolhida praticamente, questão de horas, de dias, mas tem esse acolhimento para que ela possa realmente ser encaminhadas, todas essas almas serem encaminhadas, acolhidas e orientadas, e esclarecidas principalmente. Outra questão são os religiosos, aqueles que têm uma fé cega. E muita gente acha que a religião é boa, e é boa também, sim, ela tem significado. Só que quando é uma fé cega, essa pessoa ela desencarna e tem uma ilusão muito grande, uma desilusão muito grande. Porque a desilusão depois do desencarne é horrível, porque ela fica completamente perdida. Então os religiosos, eles têm uma dificuldade muito grande quando eles não entendem realmente a questão da reencarnação, da vida como ela é no além-túmulo. Essa é uma dificuldade. Na melhor das hipóteses, eles acham que depois do desencarne tem céu ou inferno. Não existe outra alternativa. E é para sempre. E esse é o grande dilema dos religiosos. Acreditam que ao desencarnar vão encontrar o Cristo, Mãe Maria, o Deus em pessoa, enfim, seja lá o que for. Isso não acontece. Porque quem vai receber, quem vai acolher as almas que desencarnam são nossos amigos, familiares e nossos ancestrais, enfim, alguém da nossa linhagem. Sempre tem alguém conhecido da família, principalmente. E eles esperam encontrar, como aconteceu, tantos espíritos que eu atendi, que estavam perdidos na escuridão porque tinham certeza que depois do desencarne encontrariam o Cristo Jesus. E não encontraram e ficaram na escuridão. Porque eles ficam presos a uma crença limitante. Então, agora também, obviamente, eles não podem ficar muito tempo perdidos. Então, alguma coisa muda agora e eles vão ser acordados.
Se eles têm a chance de voltar para a nova Terra, eles vão para as naves e aprendem rapidinho, porque tudo é passado rapidamente para eles, e trabalham um tempinho lá e depois voltam, ou então, se não tem a condição da nova Terra, a mesma coisa que os outros. São acolhidos, orientados, consolados e encaminhados para a psicosfera dos planetas, ainda de provas e expiações, como todos que vão ser exilados. Os políticos, uma pergunta que me fazem muito, para onde vão os políticos? Eu não coloco aqui os políticos de um modo especial, eu coloco todas as pessoas que têm cargos de comando neste planeta. Todos os que têm cargos de comando, que são autoridades, que têm poder, seja industriais, seja bancários, grandes negociantes, seja políticos, seja autoridades de qualquer setor dentro dos órgãos públicos, seja no esporte, seja no entretenimento, aonde quer que seja. E aqui são muitos milhões de almas. Infelizmente, a maioria não vão estar prontos para a nova Terra. Sabemos que tem 15, 20% de repente que pode ascensionar. A maioria não, por quê? Porque eles trabalham muito em cima do uso de poder, seja lá o poder que for. Seja de comando, seja financeiro, seja de autoridade, seja de formação de opinião, criação de certas coisas que prejudicam a humanidade, enfim. A maioria está perdido, porque eles não estão trabalhando para o bem. Isso é notório, todo mundo sabe. Então, vamos aqui entender que é uma classe realmente onde há uma grande quantidade de almas que têm um destino próprio. Inclusive, não vão para mundos de provas e expiações. Vão para um planeta prisão, onde eles vão ficar muito tempo entre eles, como se diz, se digladiando, cada um querendo comer o couro do outro, até que eles pedem clemência para a providência divina e eles aí vão ser remetidos a um planeta de provas e expiações. Bem mais primitivo do que aqueles que estão quase prontos e que vão para outros mundos ainda de provas e expiações. Porque tem muitas categorias. Assim como tinha nos umbrais várias faixas, mundos de provas e expiações para os exilados terão várias faixas também. É como numa escola, aquele aluno que reprovou na 8ª série vai para outra escola, se essa não vai dar mais o curso primário, e vai começar num nível de 8ª série. Não precisa voltar lá pro prézinho. Cada um vai para a sua frequência, de acordo com a sua frequência. Os viciados é outro grande problema, porque se o vício é uma prova a ser vencida, antes podia-se escolher na próxima encarnação passar pela prova do vício novamente. Agora não tem a próxima encarnação dentro das provas e expiações aqui na Terra. Então essa é a última encarnação, é a última oportunidade. O vício não sendo vencido, fica a conta, a dívida, fica a pendência. Porém, se a alma é boa, se a alma tem frequência para a nova Terra, não é o vício que vai impedir que ela ascensione. Então, o viciado vai, provavelmente, embora tenha várias possibilidades, mas a mais provável sempre é esta. Ele vai, antes do desencarne, passar por um problema de saúde, uma dor, uma doença causada pelo vício, como uma cirrose quando é bebida, problema de pulmão quando é cigarro e assim por diante. Cada vício traz a sua consequência física. Então ele paga por esta via. Quita essa dívida, porque se ficou uma prova a ser vencida e não venceu, é uma conta. Está devendo. Então paga.
não vai perder a ascensão, mas ele precisa quitar, porque esse peso dessa dívida pode impedir a ascensão dele. Então, muita coisa mudou também aqui em relação aos viciados. Não tem mais uma próxima encarnação para repetir a experiência ou a prova. Ele precisa resolver nesta aqui. Os aleijados, essas pessoas que têm problemas nesta vida, eles já vieram com esta deficiência para ter a certeza que a dificuldade enfrentada nesta vida valeria o peso energético de frequência de quitar todas as suas dívidas do passado. Pelo simples fato de ter que enfrentar uma vida inteira, ou parte desta vida, se ele ficou aleijado durante a vida, bem depois do nascimento, o tempo que ele escolheu, enfim, é o que ele precisa para quitar as contas velhas. Se ele não fizer nenhuma dívida nesta vida, ele está tranquilamente na nova terra. Agora, se ele vem com uma deficiência, quita todas as dívidas do passado, mas comete dívidas nesta vida, ele tem que pagar de outra forma, porque a deficiência física ou qualquer outra deficiência que ele tenha era suficiente para quitar a conta velha, mas não tem saldo para quitar contas novas. Resumindo, todas as possibilidades sempre existem. As pessoas dizem, será que eu tenho, será que não tenho? Olha, o que você tem ou não tem de dívida do passado, não tem como saber. Mas de acordo com o que vai acontecendo na tua vida, você tem uma noção que tinha pendências, porque acontecem coisas que te trazem desconforto, dor, sofrimento, problemas, prejuízos, dificuldades. Mas tem uma coisa que nós devemos sempre levar em conta. Não importa quanto tem de conta velha. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer, é não fazer contas novas. Porque senão o carnê não termina. E aqui está a última parcela, mas fez mais umas 10. Então não adianta. Vamos entender isso. Vamos fazer o nosso melhor. Como eu sempre digo, seja a tua melhor versão. Use a intenção no bem em tudo que você vai fazer. Mesmo que de vez em quando dê uma derrapada, não tem problema. Mas use a intenção de sempre fazer o bem, fazer o melhor. A boa intenção. A boa intenção não vai te trazer sofrimento. Pode trazer uma dificuldade por ter feito uma escolha equivocada, mas mesmo que a intenção era boa, tem que retomar a situação para fazer o certo. Mas quando se usa da má intenção, então a coisa já vai direto. É como aquela bola que a gente diz, entrou direto na caçapa. Mas foi um toque só. Porque fez a coisa que não tinha outro caminho. Tinha que ser por aqui. Fez a coisa errada, vai dar errado lá adiante. Não tem escapatória. Então as coisas estão mudando bastante. E muito rapidamente. Por isso não dá para ficar preso a coisas. Aquilo que era. O Kardec não falou isso. O Kardec falou aquilo. Allan Kardec codificou o Espiritismo entre 1850 e 1860. 170 anos atrás. Naquela época nós tínhamos ainda tempo. Agora as coisas afunilaram. O que era, algumas coisas ainda podem ser, mas a maioria das coisas não são mais. A cada dia, a cada mês, a cada ano, agora as coisas vão mudar rapidamente e profundamente. Precisamos estar atentos e aceitar as mudanças. Porque se nós ficamos presos, então agora eu posso fazer, depois eu tenho mais uma encarnação, tenho mais duas, tenho mais 3.
porque está escrito lá no kardecismo, nos livros espíritas, estava escrito quando tinha esse tempo. Não tem mais esse tempo. Não se atenha a coisas que vão deixar de existir. Senão, não vai ter condições. O antes e o agora. Muita diferença. Se nós ficarmos presos naquilo que era, não vamos fazer a etapa que iniciou agora. Se permitir ao novo, compreender o novo, ou pelo menos aceitar que tudo está mudando e ser flexível. Seguir o caminho que tem que ser seguido. E é isso. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.